As Mães Tementes a Deus, parte 04, dia 27 de novembro de 2025. Como se isso significasse o agradecimento que ele ainda não aprendeu a falar ou observá-lo dormir em seu berço, respirando tão suavemente como se vivesse sem respirar, e ao mesmo tempo sentir sua alma tremer e estremecer na sombra escura lançada sobre seu espírito por um pensamento como: você viveria para ser um devasso neste mundo? É um demônio no mundo eterno? Em vez de uma reflexão tão angustiante para todo o sentimento maternal, ela exulta na esperança de que o querido bebê seja um cristão santo, útil e feliz na terra, e depois um imortal glorificado no céu. Tais reflexões deveriam estar, às vezes, na mente de todos os pais. Todos deveriam compreender a sublime ideia de que suas casas são as escolas para a eternidade. Seus filhos, os estudiosos, eles próprios, os professores e a religião evangélica. A lição, sim, com cada criança que nasce na família, vem a ordem de Deus. Tome esta criança e cria para mim. Deus enviou esta criança ao mundo para ser educada no caminho em que deve andar, isto é, na disciplina e admoestação do Senhor. Os pais que negligenciam a educação religiosa de seus filhos, seja qual for o outro ensinamento, são mais culpados que Herodes. Ele matou os filhos dos outros. Eles matam seus próprios filhos. Ele matou apenas o corpo. Eles matam a alma. Ele os amou por meio de assassinos. Eles matam seus próprios filhos. Estremecemos diante das crueldades daqueles que sacrificariam seus bebês a Moloque. Mas quão mais terrível é a imolação praticada por aqueles que oferecem seus filhos e filhas a Satanás, negligenciando a educação de suas almas, deixando-os crescer na ignorância de Deus e de seu destino eterno. Mas alguém irá ensinar ou ensinar eficazmente aquela religião que ela mesma não sente e pratica? Portanto, digo que o coração de uma mãe deve estar profundamente imbuído de piedade, se ela quiser ensinar aos seus filhos. Sem isso, poderá ela ter a vontade de ensinar o coração para orar, o direito de ter esperança? Mães, vocês podem conceber uma elevação mais elevada e nobre, a qual, em sua relação maternal, possam ascender do que quando a mente aberta de seu filho maravilhado, vocês dão a primeira ideia de Deus, ou quando o direcionam para aquele bebê divino que nasceu em Belém, foi submisso aos seus pais e que morreu pelos pecadores na cruz, ou do que quando lhes falam do céu, a morada de Deus e de seus anjos. Ver o primeiro olhar de santa curiosidade e a primeira lágrima de piedade infantil brotar nos olhos, ouvir a primeira pergunta de preocupação ou a primeira oração vinda dos lábios de uma criança, como o coração de muitas mulheres se encheu de alegria em meio a tais cenas, até que, em êxtase de sentimentos, elas se ajoelharam e sussurraram uma prece maternal sobre o filho do seu coração, enquanto ele olhava para cima, maravilhado, e sentia um poder misterioso tomar conta dele, o qual ele não conseguia expressar nem compreender plenamente. Mães, sua religião, se for genuína, ensinará a vocês imediatamente a grandeza da obra e a sua própria insuficiência para realizá-la corretamente com suas próprias forças. Sua tarefa é treinar mortais para a terra e seres imortais para Deus, o céu e a eternidade. Até mesmo um apóstolo, diante de tal objetivo, exclamou: é para estas coisas quem é idôneo? Seu trabalho, quanto ao seu propósito, é o mesmo que o de Paulo. E vocês,
como ele tem que lutar contra a depravação da natureza de seus filhos e todas as dificuldades decorrentes de sua própria fraqueza e pecaminosidade. Um erro, seja em seus sentimentos, em suas emoções ou em seu exemplo, pode ser fatal para o bem-estar eterno de seus filhos. Cultivem, então, uma consciência trêmula de sua própria insuficiência e lancem-se a Deus por meio da oração crente, constante e fervorosa. Sejam, em um sentido eminente, mães que oram, desconfiem de si mesmas e, pela oração crente, garantam o auxílio da onipotência. Não se esqueça do que eu já disse, que o afeto é a chave de ouro colocada por Deus nas proteções da fechadura de cada coração humano, a cuja aplicação os ferrolhos que nada mais poderia mover se abrirão com facilidade. A severidade está fora de lugar em qualquer pessoa, mas principalmente na mulher. Mas cuidado para não permitir que o afeto degenere em uma indulgência carinhosa e tola. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos abençoado. Louvado seja teu santo nome. Amém.